Dá para dizer que o Rossi saiu de vilão para herói, né? Nessa partida contra o Estudiantes, nesse jogo na Argentina. Um jogo em que o Flamengo jogou muito mal. O Flamengo, no primeiro tempo, até teve algumas jogadas que o Flamengo teve ataques para poder acelerar o jogo, e o Flamengo simplesmente não acelerava o jogo. O Flamengo ficava tentando controlar o jogo, tentando manter a posse da bola, e assim, por um bom tempo no primeiro tempo funcionou. Dá para dizer que por um bom tempo do primeiro tempo funcionou. O Flamengo não estava sofrendo defensivamente, nem mesmo nesses lançamentos que o Estudiantes tanto tentou, essas bolas longas, o Flamengo não estava sofrendo. Só que mais ou menos ali de uns 20 e pouco minutos, 30 minutos para frente, o Flamengo começou a ter muitas dificuldades, e algo que já deu para perceber no primeiro tempo é o Flamengo perdendo um monte de segunda bola, né? Um monte de chutão pro ataque, bola longa do time do Estudiantes, seja os zagueiros fazendo lançamentos, Muslera, e assim, o Carídio ganhando duelos de Léo Ortiz, ou então a bola passando pelo Carídio, a bola passando pelo Léo Ortiz. E o gol do Estudiantes acontece exatamente isso. O Flamengo sofreu um gol do Estudiantes no Maracanã, nos acréscimos, e hoje o Flamengo sofreu um gol do Estudiantes na última jogada do primeiro tempo. E aí a gente que tanto já elogiou a defesa, o Flamengo simplesmente, mais uma vez, está num jogo em que o adversário não cria muito, e o Flamengo simplesmente consegue sofrer o gol. Sofre um gol, era um gol defensável. E assim, quando eu digo gol defensável, eu falo tanto pela questão do Rossi, quanto pela questão dos jogadores do Flamengo ali da linha. O jogador do Estudiante faz o lançamento, é a última bola do primeiro tempo. Você não pode deixar o jogador livre. O jogador faz o lançamento. E assim, o Léo Ortiz disputa a jogada aérea com o Carídio, a bola passa por ele, passa pelo Carídio. O Gonzalo Plata não acompanha quem foi o jogador que fez o gol? De quem era o Estudiante? O Benedetti. Ele não acompanha o Benedetti. E o Varela também tá olhando. E a bola chega no Benedetti, que encontra um belíssimo chute. E aí o Rossi tinha que ter feito a defesa. A bola foi na mão do Rossi. A bola eu acho que não desviou no Varela nem nada. E o Rossi ali era pra ser uma defesa para ele espalmar pra linha de fundo a bola. E ele não faz isso. E a bola entra no gol. E assim, um gol totalmente defensável. Totalmente defensável. Ainda mais você está falando um goleiro do nível do Flamengo. Totalmente defensável. Os jogadores do Flamengo muitas vezes vão tentar um passe entre linhas, ou um passe diferente, um passe longo por cima da defesa do Estudiante. Não. O Flamengo simplesmente, no primeiro tempo, queria controlar o jogo. O Flamengo queria controlar o jogo. E sai do primeiro tempo perdendo. E o Flamengo desperdiçou ataques no primeiro tempo, que o Flamengo não poderia ter desperdiçado. A única jogada do Flamengo que eu me lembro que terminou bem, uma boa jogada, que quase foi uma finalização, foi a jogada que o Luiz Samuelino faz o cruzamento e o Pedro, na segunda trave, chega dando carrinho, finaliza pro gol, e um jogador do Estudiante tira a bola quase em cima da linha. Tirando isso, o Flamengo teve outros lances que o Flamengo poderia ter acelerado a jogada, e os jogadores do Flamengo não aceleraram a jogada. Preferiu o quê? Cadenciar o jogo. Só que assim, o Flamengo não estava vencendo. O jogo estava 0-0. Eu entendo querer cadenciar o jogo, manter a posse da bola, até mesmo para o jogo não virar caos, não ficar bola lá e cá, virar contra-ataque atrás de contra-ataque. Eu entendo tudo isso. Só que assim, quando a bola chega em jogadores como Samuelino, chega em Gonzalo Plata, é o momento do Flamengo ter que acelerar a jogada. Partir para cima da marcação. Esses jogadores têm qualidade, jogada individual. Era para ter partido para cima da marcação e não fizeram isso. Ou quando fizeram pouquíssimas vezes, e na maioria das vezes não conseguiram passar pela marcação do adversário. O Samuelino mesmo teve um lance no primeiro tempo que poderia ter colocado a bola para frente para tentar ganhar na velocidade, e ele não fez isso. Ele tentou ali o drible, tentou passar ali pelo jogador adversário ali com drible, e o jogador colocou o corpo na frente e ele não conseguiu passar. O jogador tirou a bola dele ali dentro da área. Então, assim, o Flamengo tinha que ter acelerado a jogada. O Flamengo fez no primeiro tempo ruim, só que aí, quando você vê o segundo tempo do Flamengo, é pior ainda. Se o primeiro tempo do Flamengo foi ruim, o segundo tempo é muito pior. Cara, o Flamengo criou, acho que eu obviamente teria que olhar nas estatísticas, mas assim, o Flamengo eu acho que criou menos que no primeiro tempo. E assim, o Flamengo, não é que o Flamengo não tentou jogar, tentou. Só que o Flamengo simplesmente não conseguiu jogar. E os jogadores simplesmente não davam um passe diferente, não chegava ali perto da área. Quem fez isso muito no primeiro tempo foi o Saul. Tanto que duas boas finalizações, além da finalização do Pedro, duas boas finalizações do primeiro tempo é do Saul. Uma que a bola pega na trave e a outra que ele finaliza, a bola passa perto do gol.
Por quê? Porque ele pisa lá no campo de ataque e finaliza pro gol. Os jogadores do Flamengo simplesmente não chutavam pro gol. Os jogadores do Flamengo não davam passe longo, passe entre linhas. Cara, assim, muito passe. Parece que tava com medo de errar passe. Tava com medo de errar o passe e dar contra-ataque pro Estudiantes. E assim, não adiantou nada. Não adiantou nada, porque o Flamengo deu sorte que o jogador do Estudiantes estava impedido. Porque o Estudiantes seguiu jogando da sua maneira, esperando o Flamengo ficar com a posse da bola, errar, e o Estudiantes o quê? Tentar acelerar o jogo em quê? Em chutão, em lançamento. E o Estudiantes vira o jogo exatamente dessa forma. Com um chutão pra frente, acho que o Carídio ganha, eu acho, do aéreo, e a bola sobra para o jogador do Estudiantes, nem me lembro quem, que faz o gol. E para sorte do Flamengo, esse jogador estava impedido. Para sorte do Flamengo, estava impedido. Porque senão era virada. E assim, o Flamengo iria perdendo para o Estudiantes por 2-0, com o adversário nem fazendo uma partidaça. O Flamengo não conseguiu jogar o seu futebol. E o Flamengo simplesmente não conseguia defender contra o estilo de jogo do Estudiantes. O Estudiantes ficou o jogo inteiro dando chutão para o campo de ataque, tentando ganhar bolas aéreas, tentando ganhar duelos, ganhando segundas bolas, e o Flamengo simplesmente não conseguia se defender. Os zagueiros do Flamengo fizeram um jogo muito ruim contra o Carídio. Quando eles perdiam o duelo aéreo, a bola passava por eles. E sempre tinha um lance, e sempre acontecia alguma coisa. Por quê? Porque o time do Estudiante ganhava a maioria das segundas bolas. Então, assim, e aí seja a cabeçada pro atacante ganhar a velocidade de lateral de zagueiro, seja a bola sobrar para quem estiver ali no meio de campo. Então, assim, o Flamengo foi mal, gente. E o Flamengo simplesmente, de novo, volto a repetir, o Flamengo não conseguiu jogar o seu futebol, e o Flamengo não conseguiu entender e como se defender do estilo de jogo de futebol do Estudiante. O jogo foi a cara do que o Estudiante queria, do início ao fim. E assim, foi por detalhes que o Estudiante não se classificou no tempo normal. Detalhes. Que o Flamengo não foi eliminado no tempo normal. Detalhe. E aí foi pros pênaltis. E aí nos pênaltis vem a vantagem de você ter um goleiro pegador de pênalti. Essa é a vantagem de você ter um goleiro pegador de pênalti. Porque ele pode fazer a diferença. E o Rossi fez a diferença. Também eu gostaria de elogiar os jogadores do Flamengo que hoje cobraram pênalti. Jorginho, Carrascal, Léo Pereira e Luiz Araújo. Excelentes cobranças de pênalti. Excelentes cobranças de pênalti. Cobraram muito bem, quase não deram chance pro Muslera fazer a defesa. E também o Bruno Henrique, que ganhou o sorteio e fez o Flamengo cobrar primeiro. É fundamental você ganhar o sorteio para cobrar primeiro. E ganhou. O Flamengo cobrou primeiro e cada vez que o Flamengo fazia gol, pressionava o Estudiante. E aí o Flamengo tem um goleiro que é pegador de pênalti. E aí, se o Rossi falhou no gol do Estudiante, o Rossi sai como herói. Foi absolutamente fundamental nas cobranças de pênalti. O Estudiante cobrou 4 pênaltis. Ele fez 2 ótimas defesas. A primeira foi uma defesaça. Então, assim, esse jogo tem que ficar de aprendizado. É claro que o que o Flamengo jogou no primeiro jogo era para ter vencido por mais de 2-1, mas fica de aprendizado. O Flamengo não pode jogar esse futebol aí, não, gente. Eu entendo a questão de querer manter a posse da bola e tal, porque o Flamengo faz isso muito bem, mas o Flamengo ultimamente tem sofrido gol. O Flamengo tem sofrido gol num jogo do nível de Libertadores. Você jogando fora de casa contra uma equipe como Estudiante, você não pode jogar esse jogo tão ruim como o Flamengo jogou. Não pode. O Flamengo não pode jogar o futebol que jogou no Maracanã e chegar na Argentina e jogar esse futebol. Entendeu? Então, assim, esse jogo tem que ficar de aprendizado. E hoje o Flamengo jogou muito pouco futebol. E pra sorte do Flamengo, foi pros pênaltis e os jogadores do Flamengo cobraram muito bem pênalti e o Rossi foi fundamental. Porque assim o Flamengo ficou a pouco de ser eliminado da Libertadores num confronto em que o Flamengo era favorito e que o Flamengo não foi bem no segundo jogo. Então, assim, tem que ficar de aprendizado. O Flamengo precisa jogar mais futebol, não pode jogar não pode fazer um jogo tão ruim como esse num confronto tão equilibrado e importante de Libertadores. Feliz pela classificação, mas o futebol do Flamengo hoje foi preocupante.